Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Marinho da Itaú, seu blog Santo Nome. Você, pai, mãe, curioso da educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam aí todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço. Você que nos acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso. Mandar um grande beijo para a minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho, eu mando, o papai te ama de montão. Hoje, dia 29 de setembro de 2022, no meu relógio são exatamente 20 horas e 29 minutos em ponto. Eu falo aqui em direto da cidade americana, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por você que acompanha nosso trabalho aqui e as perguntas que chegam até nós, né? Nós vamos respondendo a todas, tá bom? E uma questão que sempre surge, né? Ô, professor João Marinho, o que o senhor acha do método Kumon, né? Se eu acho interessante ou não. Então, o método Kumon foi criado pelo seu Kumon, né? E ele tinha um filho que estava tendo dificuldade aí com a matemática, né? Ele era professor de matemática, então a esposa do seu Kumon pediu para ele, né, fazer o exercício para o seu filho aqui e tal. Ele foi fazendo alguns exercícios, né? E o seu filho foi progredindo, daqui a pouco ele, né, estava com conteúdo universitário. E as pessoas ali e tal ficaram sabendo disso, começaram a mandar seus filhos para o seu Kumon. Aí surge o Kumon, tá certo? Parece um folclore, né, mas é mais ou menos isso. Então, o Kumon chega no Brasil em 77, tá ok? Lá na cidade de Londrina, onde eu tive o prazer de conhecer essa belíssima cidade. Então, ele foi criado no Japão em 54, hein? Tá certo? Então, qual que é a questão aí no método Kumon? Não tem fórmula mágica, tá certo? Não tem uma questão aí de uma questão mágica que vai aprender de um jeito. Não, você vai ver que o método Kumon, você vai trabalhar certos conceitos, né? A motivação, o papel do professor, a questão dos exercícios, os aspectos que são considerados. Então você vai fazendo exercício, você só passa para o próximo exercício quando você compreende o anterior. Sem compreender o anterior, você não passa para o... Então você que vai... O aluno que vai determinar o ritmo de aprendizagem, tá certo? Então é muito interessante nesse aspecto. Então o método Kumon, para algumas pessoas, irá funcionar. Não sei se para outras pode não funcionar, tá certo? Então, entenda que método de ensino, dentro de sala de aula, meu amigo professor, minha amiga professora aí, pedagoga, cada aluno tem uma particularidade, essa que é a realidade. E tem uns alunos especiais também. Então, cada caso é um caso. Então, o Kumon, ele tem seu aspecto positivo também, tá certo? Então, como vamos dizer assim, ele apresenta o método Kumon caminhos interessantes para... É uma sistematização, você tem a memorização e a evolução da aprendizagem, né? Então você tem o incentivo, a autoinstrução, que é algo que tem que ser levado em conta, né? A autoinstrução, a pessoa buscar por si mesma também, e tem a mediação do instrutor ali, do orientador do Kumon também, né? Então, tem um autor, tem um psicólogo americano, o nome dele é Thorndike, tá certo? Edward Lee Thorndike, que nasceu em 1874 e morreu em 1949. Ele criou uma teoria dentro da psicologia comportamental do desenvolvimento, vamos dizer assim, o associacionismo. O associacionismo, ele tem 3 pilares aí. O primeiro princípio é o quê? É a lei do efeito. A aprendizagem se manterá ou não
segundo as consequências que produz o reforçamento. Então você vai ter o reforçamento positivo e você vai ter o reforçamento negativo, tá certo? Punição e recompensa, mais ou menos isso. E você tem a lei do efeito, como falamos agora, a lei do exercício e tem a lei da disposição. Então o ambiente, Thorndike, ele acreditava que o ambiente era um fator que colaborava para essa mudança de comportamento, esse estímulo aí para a aprendizagem. Então, essa questão da disposição, ele fez um teste, né, com um gato e colocou o gato dentro de uma caixa que tinha várias alavancas, né? E uma dessas alavancas iria abrir a caixa e tinha comida do lado de fora. Então o gato, para comer, tinha que abrir. Então o gato ia tentando, né? Até que conseguia abrir para comer. Então ia tendo reforço, tá certo? Daquela questão ali. Isso aí foi com o gato, tá certo? Então, o que nós observamos aí de Thorndike na aprendizagem aqui? O aluno, se ele vai tentando fazer algo e não consegue, esse reforço aí vai ter a punição e não vai ter um estímulo para continuar fazendo aquilo. A pessoa vai desistir, não vai ter a lei da disposição, correto? Então o professor, ele tem que estar atento aí. Então o Kumon, né, é alguns minutinhos por dia que você vai fazer o exercício. Você vai fazer na sua casa, vai fazer lá no Kumon, tá certo? Para algumas crianças, possa ser que não dê certo o Kumon, mas por uma parte considerável das nossas crianças, possa ser que dê certo. Eu tive a honra de acompanhar meu filho no Kumon, dos 6 anos, né, mais ou menos, 5, 6 anos, até os 11 anos, eu levei meu filho no Kumon, né, e ele evoluiu bem. Essa questão da disciplina, autoestudo, né, é muito interessante. Mas lembrando que a criança, ela vai determinar o ritmo, tá certo? Cada um vai ter um ritmo para ir evoluindo. Mas você não passa para o próximo exercício sem sanar a dúvida anterior. E o que nós observamos nas escolas, né, não tem um método mágico, beleza? Mas enfim, o que nós observamos nas escolas, o que é? É que na matemática, por exemplo, a pessoa, ela não consegue absorver o conhecimento da matemática ali, ela absorve uma parte daquele conhecimento e vai para outra série, vai para outros exercícios mais difíceis. Então, sempre vai com aquela carência. Entende a questão? Pegou a visão? Então, nós temos que arrumar um meio aí, tá certo? De conseguirmos, né? Fazer com que nossas crianças, dentro do aprendizado da matemática, o que quer que seja, e a matemática é uma ciência exata, entre aspas, tá certo? Que você, para conseguir passar para a próxima etapa, você tem que conseguir fazer o anterior. E o que nós observamos é que tem aquela memorização do dia da prova. A pessoa estuda pro dia da prova, ela tem um conhecimento pro dia da prova, depois da prova não sabe mais nada. Não absorveu o conhecimento, não sabe fazer. Uma vez aprendido a questão, você não esquece mais. É como somar. Você aprendeu a somar, você nunca mais vai esquecer. Você pode ficar 10 anos sem somar, você não vai esquecer. Dividir, você não vai esquecer. Compreende a questão? Então, porque você compreende a equação. A conta ali você compreende. Então, a equação, as equações que existem, fatoração, tudo tem um procedimento, correto? E nesse procedimento, você tem que entender esse procedimento e os passos. Entendeu? Isso acabou. Vai ser sempre igual, não vai mudar. E a língua portuguesa? A língua portuguesa, ela tem nuances da língua portuguesa. Então, o método Kumon, você vai fazer a associação da imagem com a grafia ali, e você vai tentar trabalhar lendo livros e fazendo, aumentando o vocabulário e indo progredindo progressivamente. Então, o Kumon, nesse sentido, para algumas pessoas pode dar certo, para algumas outras pode não dar certo.
E muitas pessoas vão criticar, não serve, é uma farsa, enfim. Aqui eu não estou fazendo um papel querendo dizer que vai funcionar ou não vai funcionar. O que eu estou dizendo é que para o meu filho deu certo, né, o Emmanuel, e para algumas pessoas deram certo. Alguns, conheço a nossa amiga Cláudia, né? Ela tem uma filhinha de 9 anos que estava com dificuldade da língua portuguesa, entrou no Kumon o ano passado e hoje, né, no ano passado mesmo, já estava ensinando os amiguinhos da sala dela, entendeu? Então para algumas pessoas vai dar certo, para outras nem tanto. Então é um método que vem para somar, é um complemento para alguns, enfim. Então cada caso é um caso, mas enfim, ele tem os seus pontos positivos. Então nesse associacionismo de Thorndike, né? Eu acho que tem algum princípio desse associacionismo aqui, tá certo? Então temos que ficar atento. Você aí, meu amigo e minha amiga que estuda educação, ninguém precisa te mandar estudar isso aqui. Você pode querer saber o que é método Kumon, né? Então tem muita gente que faz pedagogia ou licenciatura e não conhece, né? E eu acho que se nós estamos dentro da educação, temos que conhecer. Eu tive a grata felicidade de levar meu filho para o Kumon. Antes de fazer a faculdade eu levava ele, né? E depois eu continuei levando e fazendo a faculdade de pedagogia, né? Licenciatura na Unopar. Então foi muito interessante poder observar no meu filho, em casa e lá no Kumon, a evolução dele. Tá certo? E isso aí foi muito importante para mim. Eu tinha uma certa ideia do Kumon, né? O Kumon não é mágico, tá certo? Não é mágico, não tem mágica. Para algumas pessoas irá dar certo, tá certo? Mas para algumas pode não dar certo também, tá bom? É mais um método. E dentro desse universo dos métodos são caminhos. E você tem aí um caminho possível para algumas pessoas que vai dar certo, pode dar certo. Então, cada ser humano, cada indivíduo tem um estilo de aprendizagem, tem um jeito de ser que é exclusivo dele. Então, aquela ideia de Comênios lá, uma didática geral para todo mundo, esquece isso aí. Tá certo? Porque cada ente tem uma particularidade, um jeito de ser e de aprender. Correto? Então, dentro dessa questão, dentro dessa seara, o método Kumon, ele está ali para somar, para ajudar. Então, eu tive também a grata surpresa, depois vou falar um pouco sobre isso, sobre o Waldorf, o ensino Waldorf, tá certo? Que eu tinha amigas na faculdade, na universidade, né, na Unopar, eram 4 eram alemãs, acho que tinha 2 que eram holandesas e uma que era brasileira, mas tinha parentes na Alemanha. Então, elas praticavam esse ensino Waldorf, né? Essa pedagogia, tá certo? E eu tive a oportunidade de estudar os 4 anos praticamente da faculdade com elas ali. A gente debatia bastante, eu aprendi muito, li muitos livros, né? E eu acho que dei muita sorte, né? Porque eu conheci, dentro da faculdade, não foi na faculdade, mas conheci pessoas e ao longo do caminho, meu próprio filho, fui conhecendo métodos de ensino. Então, os métodos estão aí, cabe a quem é pedagogo ou não, estudá-los ou não, enfim. Eu tive essa oportunidade de conhecer esses métodos de ensino. Então, eu acho que eles vêm para somar. Para algumas pessoas irá dar certo, né? Esse pedagogia Waldorf, né? Eu acho que vou falar um pouco sobre o Rudolf Steiner, né? Ele criou esse método aí de ensino, né? Então é muito interessante. Baseados nisso aí, meu amigo, eu vou encerrar por aqui. Então, repetindo, o método Kumon, ele vai primar pela característica do que? Você vai aprender o conteúdo, absorver, você passa para o próximo. Sem conhecer o anterior, você não passa para o próximo, tá certo? Então, eu acho interessante para algumas pessoas, mas sempre tem aquele mas
para algumas pessoas pode não dar certo.